O título da pregação desta noite é: o que está acontecendo com as famílias? Vamos falar um pouco acerca de famílias, vamos falar um pouco acerca de casamento nesta noite. Salmo de número 127, versículo de número 3. O Pai, em nome de Jesus, diante de Ti mais uma vez, Senhor, da forma como louvamos a Ti, Pai, é necessário que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça. Diante desta palavra, João 3, Pai, quando o Senhor fala desta forma, eu tomo posse, assim me entrego diante de Ti, Senhor, para que a Tua palavra, somente a Tua palavra, permaneça sobre este lugar. Como servo em Tua presença, Pai, eu me coloco totalmente agora no Teu dispor, para que o Espírito Santo de Deus conduza tudo que tem que ser conduzido neste lugar. Que os Teus anjos, Pai, já estejam acampados aqui, Pai, para assim realizar a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer essa leitura então, igreja. O Salmo 127, capítulo número 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 128, do versículo de número 1. Como é feliz quem teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Glória a Deus. A palavra está falando de maneira clara, já no versículo de número 3, no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Se os filhos são herança do Senhor, os pais têm total responsabilidade de conduzir estas crianças, esses filhos, porque é um presente que Deus nos deu. E diante da forma como Deus nos dá essa grande bênção, nós temos também uma grande responsabilidade em conduzir a vida destas crianças. Ensina o caminho que ela deve andar e nunca mais se desviará dele. Isso é livro de Provérbios. Então, acerca do que a palavra está dizendo, mostra essa responsabilidade, e diante dessa responsabilidade, uma grande chave de mistério com relação à palavra família, com relação a filhos e pais. O que tem de segredo absoluto quando falamos sobre um tema como esse está no amor. Na verdade, o amor falado de Gênesis ao Apocalipse, mas aqui especificamente ele precisa ter esse acréscimo a mais, essa ênfase ainda maior. Por quê? Porque a família é simplesmente um grande alvo do reino maligno. Quando se fala em maldições, a primeira coisa que se fala, que se lembra, são maldições familiares. Então aí a responsabilidade que os pais também têm com relação aos seus filhos, para que não dê continuidade a esse tipo de maldição. Palavra muito pesada, palavra muito forte. Então nós temos que estar atento com relação a como o mundo reage com relação a isso. A partir do momento que esta criança já está no ventre da mãe, a forma como nós estamos nos preparando para receber esta criança, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos com relação aos filhos que vão chegar, tem que ter maturidade, tem que ter responsabilidade e principalmente, é lógico, é óbvio, um amor. Porque quando neste exato momento já se tem uma rejeição, já se coloca algo como não bem-vindo, ali naquele exato momento já se instalou um problema sério. Porque aquilo que você rejeita, os demônios pegam. Então jamais permitam que tais pensamentos, atitudes,
aconteçam para que essa criança seja bênção nesta casa e nesta família. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. No Salmo 128 ele vai completando o que eu acabei de dizer e fala: e veja os filhos dos seus filhos. Então é uma família formada e já está indo para uma outra geração. A importância de saber criar esses filhos, a forma como será feito a vida deles desde o momento do nascimento até que venha a outra geração, então os netos propriamente dito. Agora vamos a uma coisa interessante no livro de Atos, capítulo 16. Lá no Novo Testamento, vai pulando tudo aí: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 16, a partir do versículo 27. Essa palavra de Atos aqui tem muita coisa envolvida, mas o sentido hoje é do assunto que nós estamos falando. Por isso que eu vou pular um trecho desse capítulo. Vamos a partir do 27. Atos capítulo 16, do versículo de número 27. Glória a Deus. Achou? Todos acharam agora, né? Então vamos lá. Amém. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para os matar, para se matar, melhor dizendo, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Isso aqui aconteceu por causa da oração de Paulo e Silas. Aquele lugar tremeu, foi um poder fora do comum naquele lugar, então abriu-se tudo ali. Por isso que o carcereiro falou: se eles fugirem, nós vamos vou ter que se matar, porque se eu não se matar, o próprio rei vai dar essa ordem. Mas Paulo falou o que para ele? Não faça isso, estamos todos aqui. No 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Agora olha uma coisa interessante que está abaixo aqui, que muitas vezes lendo nós não nos atentamos, mas como eu costumo falar, dentro das entrelinhas da palavra de Deus existem vários mistérios. E aqui eu achei mais um. No 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Ninguém percebeu nada. Se Paulo e Silas estavam dirigindo a palavra ao carcereiro, ele deveria falar assim: creia e seja você salvo. Mas o que ele falou? A família. A família. Por que a família? Eu vou repetir aqui, ó. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Mas por que Paulo foi falar da família dele, os de sua casa? Paulo não conhecia ninguém da família desse carcereiro. Paulo não tinha intimidade nenhuma com esse carcereiro, e ele fala os da sua casa. Sabe por que Paulo falou e os da sua casa, igreja? Da mesma forma que eu também quero falar a todos aqui, e os da sua casa, e os da sua família, porque Deus tem propósito com toda a família. Então o Senhor dá a oportunidade para que a família seja toda ela ganha para Cristo Jesus. Ah, mas o meu irmão, o meu primo,
primo não sei quem, a minha mãe já frequenta outra religião, outra igreja. Eu entendo. Mas olha quem está aqui nesta noite ouvindo essa palavra. Então aqui estão as pessoas no lugar do carcereiro ouvindo o que Paulo falou pela palavra do Senhor. Então uma responsabilidade já está sobre a vida de todos nós. Não é pegar o irmão, o tio, a mãe, o pai e levar força para a igreja. Não. Deus não trabalha dessa forma. Mas a oportunidade eles devem ter no momento oportuno para que uma semente seja lançada. Ainda que uma semente de uma palavra. E aguardar o trabalhar de Deus, o sobrenatural de Deus, para ver como esta semente será germinada. Se numa fazenda de 200 alqueires não existir nenhum pé de alface, mas alguém jogar uma semente no meio de 200 alqueires, passado meses terão vários pés de alface e vai se multiplicando por causa de uma semente lançada. Então o que Deus está chamando a atenção nesta noite é a questão da palavra família, a responsabilidade que nós temos com relação à família. E naquele exato momento Paulo olhou para aquele homem e viu não só ele, mas como toda a família. No 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa, ou seja, sua família. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos e os seus, a sua casa, da sua família, foram batizados. O poder de Deus sobre a vida de um homem chamado Paulo, quando Deus usa esse homem, e diante da atitude de Paulo, que o carcereiro viu diante dos seus olhos, a manifestação do poder de Deus sobre a vida de Paulo, o carcereiro não teve dúvida nenhuma: esse aí é um varão de Deus. Ele viu a forma como Paulo orou e aquele lugar estremeceu. Agora eu pergunto a vocês, dentro da sua família, como é que a família está vendo a sua oração? Como é que a família está vendo o seu comportamento? Como é que a família está vendo você diante da palavra de Deus? Será que as nossas orações, quando nós oramos de fato, está tremendo aquele lugar? Será que algo por nossa causa está fazendo a diferença naquele lugar? Será que as nossas atitudes, os nossos comportamentos estão chamando a atenção? Alguém na nossa casa, em nossa família, está ficando trêmulo a ponto de falar: este meu irmão, este meu filho, este meu sobrinho, este meu marido, esta minha mulher, quando abre a boca, alguma coisa de fato acontece. Chega a dar uma tremedeira, porque tem uma luz, tem um poder, algo tem diferente sobre a vida deste varão, desta mulher. Eu vou me render ao Senhor Jesus. Está acontecendo alguma coisa. A responsabilidade agora ficou maior ainda. Se é só você e mais um dentro dessa família toda, então Deus está preparando algo de forma estratégica para lançar essa rede e pescar um número maior ainda, para que nenhum deles venha descer a sepultura de forma definitiva. Quando eu falo a expressão sepultura, eu já estou falando na região do Hades. Para quem não sabe essa palavra, é inferno ou céu. Para que aquele carcereiro fosse convencido de tal situação, é porque o poder de Deus nitidamente estava sobre a vida de Paulo. Então, se esse poder de Deus é manifesto na vida de Paulo, a ponto do carcereiro ficar trêmulo, então algo nós precisamos e necessitamos para que de fato possamos ser este instrumento nas mãos do Senhor, a fim de trazer toda a família conosco,
para que quando Jesus esteja voltando, todos de uma só vez sejam arrebatados. Para que um dia alguém venha bater naquela casa lá, venha bater, e não se encontre ninguém mais nesta casa, e todos daquele lar sejam arrebatados para a honra e glória do Senhor. Para que chegue este dia, sumiram todos daquela casa, não ficou um. E os que não entendem, que fiquem sem entender, mas os que têm entendimento, que sabem o que significa a palavra arrebatar, sendo arrebatado em Cristo Jesus nos ares, e vamos nós, igreja, e deixa tudo aí, não importa, porque a riqueza principal está por vir. Então a nossa família tem que ter esta oportunidade para chegar nessa dimensão de juntos, todos nós, sermos arrebatados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Agora vamos falar um pouquinho acerca de casais. Volta a sua Bíblia inteirinha, o início de tudo, a segunda folha da sua Bíblia, livro de Gênesis, de número 2, facílimo de achar, a primeira página, na parte de trás, Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. Então vai deixar o pai, vai deixar a mãe, vai deixar o seu lar e vai se unir a esta mulher. Então, a partir do momento em que está declarado casados, onde o sacerdote impôs as mãos e declarou, a partir deste momento, então já não serão duas, mas uma só. E o interessante é que a mulher veio da carne e do osso do homem. Maior confirmação ainda, companheira, e agora tudo junto e misturado em uma só carne. Nesse processo de uma só carne, diante das lutas, diante das turbulências que o casal vai vivendo, quando o casal está ali unido, juntos, no mesmo espírito, na mesma direção, nos mesmos propósitos, caminhando com Deus, a força é muito maior. As circunstâncias e as dificuldades que ora ou esta pessoa passa, quando estão juntos ali, é uma outra forma de conduzir esta ou aquela situação. E da mesma forma, no dia após dia de um casamento, existem circunstâncias diversas, onde infelizmente também estão preparadas muitas armadilhas. Hoje, numa situação, num só dia, eu vi um advogado fazer 4 separações, num só dia. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Como estão de fato estas famílias? Como o pai e uma mãe, sob a direção deles, estão trabalhando, atuando sobre seus filhos?
Ou se prende demais uma criança que se revolta. Você não pode fazer isso, você não pode sair, você não pode fazer nada. Também não vai dar certo. E os pais que simplesmente deixam os filhos à vontade numa internet, à vontade com o celular, com liberdade total, podem ter certeza, os problemas também virão. Porque crianças não estão preparadas para ouvir e nem ver certas coisas. Tudo aquilo que é fora do seu tempo vai dar problema. Ninguém vai querer comer uma banana verde. Da mesma forma, uma criança que ainda é verde, olhar, escutar, presenciar certas coisas, não vai dar certo. Então, sem perceber, essa criança já começa a ter um sentimento de revolta quando está sendo impedida de tomar uma decisão que ela acha que deve ser tomada. Como é que o pai viu isso? Como é que a mãe viu isso? De que forma se iniciou isso? Então são muitas coisas que o casal, e principalmente os que são chamados de crente, tem que ter cuidado quando se fala acerca de casamento, família e filhos. Uma outra situação: o pai trabalha, a mãe trabalha, mas no mundo moderno, mal vê a criança durante o dia e mal vê a criança durante a noite. A criança pode ter passado por um problema muito sério, a criança se cala, e quem chamou esta criança para brincar, para conversar com ela? O pai chegou tarde, a mãe está cansada, passou aquele dia, ninguém compartilhou nada com aquela criança, e passou o outro dia, e a mesma coisa, e passaram-se dias, e aquela semente está alojada dentro daquela criança. Agora, esse tipo de semente que eu falo, igreja, ela pode ser semente de várias situações. Infelizmente, tem coisas aqui que eu nem prefiro falar, é muito pesado, mas de tudo pode acontecer com uma criança. Então, se essa criança não encontrar o apoio na sua mãe e no seu pai, se ele não perceber que além de pai e mãe, eles são seus melhores amigos, já está aí um problema futuro. É mais um candidato a sentar na frente de um psiquiatra e de um psicólogo. Então, os melhores amigos dos nossos filhos somos nós, os pais. Esses são os melhores amigos. E entender uma coisa: o pai vem para o ambiente de trabalho assim como a mãe. A criança nem entende o que é um ambiente de trabalho. Se tem uma criança aqui, ela não quer saber que aqui é um culto. Se ela puder derrubar aquele vaso ali, ela vai derrubar. É o mundo dela. E isso daí hoje também está ficando difícil. É onde se vê violência contra crianças. E nisso tudo vai existindo armadilhas. Muitas vezes bem devagarzinho, bem imperceptível, a ponto de os pais lançar palavras pesadas para aquela criança: esse aí não vai dar nada, esse aí é isso, aquele outro, e vai se passando mais uma outra semana. Na semana anterior, não percebeu que o filho sofreu um choque diante de uma coisa que viu e ouviu e passou. Na outra semana, esta criança ouviu do pai algo que deixou ela amedrontada e amaldiçoando o seu próprio filho. Passou também essa semana. E na terceira semana? E dia após dia, até que essa criança um dia vai crescer. E quem vai ser essa criança? Quem será este jovem? Situações que diante do mundo tão corrido lá fora, onde as pessoas nem se lembram da igreja e nem se lembram da sua própria família. E da mesma forma, o homem que vai por um lado, a mulher que vai para o outro, se esquecem que o casal tornou-se uma só carne. O diálogo qual que é? Nenhum. Comeu, vai um para cá, vai outro para lá, não tem uma brincadeira, não tem um diálogo, um cara fechado aqui, outro cara fechado ali, está cansado, assistiu um pouco de televisão, vamos dormir. E ficou uma noite esquisita, uma noite fria. E no outro dia, foi muito corrido e nem apareceu em casa. Quando chegou em casa, a mulher é médica, o homem é outra profissão, o homem ou a mulher não já estava dormindo, também não teve diálogo. E aí vai começando a semente da separação.
Porque essa palavra amor, essa palavra diálogo, essa palavra comunhão, essa palavra entendimento, essa palavra humildade, está tudo caindo fora do dicionário. Daqui a pouco acho que nem vai ter no dicionário mais. Não, isso não faz parte. No dia do casamento foi uma grande alegria, mas os meses foram se passando, e sem que se dar conta, começou a haver um esfriamento, começou a haver um desentendimento, uma situação de uma discussão que houve lá naquele mês, não foi falado nada, não tocou no assunto nenhum, e principalmente a mulher que tem uma memória muito maior, ela marcou e segurou aquilo, ali já ficou uma ferida. Até que chega um dia lá na frente e explode com tudo. O homem vê a reação da mulher, não imaginando que ela guardou aquilo. Se for no momento que este homem já está com um problema, vindo de um outro lugar, que ele já está com os nervos à flor da pele, essa mulher escolher este momento para falar algo, embora ela esteja correta, vai explodir o caldeirão. Então, qual é o momento oportuno para conversar com o cônjuge? Você escolheu um momento adequado para tentar solucionar este ou aquele problema? Porque tem momentos que a mulher não vai querer ouvir, e da mesma forma o homem também não vai querer ouvir. Então, qual é esse momento oportuno? Então, aí falta o quê? Sabedoria. Quis fazer do seu jeito, e aí a coisa descambou. Não tem como falar tudo aqui numa pregação, porque são muitas coisas que envolvem um casamento, são muitas coisas que envolvem a palavra relacionamento. E os meses foram passando, e esse casal não se lembra que são uma só carne. Esse casal nem se lembra que se há uma coisa que Deus ama, é a família, mas não tem percepção nenhuma disso. Foi passando-se os dias, foram passando-se os meses, foram se passando os anos, e há um esfriamento cada vez mais forte, a ponto, como eu ouço muitas vezes eu ouço, eu lido muito com casais, então eu escuto muito isso: eu não aguento mais aquela mulher, eu não aguento mais aquele homem. A situação então, quando desencadeia um sentimento de raiva, e não é liberado perdão, aí então vai no nível pior ainda, porque não quero liberar o perdão, não vou liberar o perdão, não, ele me machucou, ele me traiu, ele fez aquele outro. Aí eu entendo que a pessoa machucada, é muito difícil tomar uma atitude dessa. Então só tem um jeito: diante de uma dor profunda, diante de uma mágoa que recebeu profunda, que percebe que há um esfriamento, que percebe que há um caminho para a destruição, é o momento de se render. Falar: Senhor, eu não sei liberar o perdão, eu vivo num relacionamento assim, 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 agora eu preciso de uma sabedoria que vai além de um psicólogo, eu preciso de uma sabedoria além de toda a força humana. Porque existem situações, igreja, que só vão cair diante do poder celestial, e não adianta. E não adianta. E são anos de cicatrizes. Vai para cá, vai para lá, um quer descontar no outro, fica aquela raiva, melhora um pouquinho e piora de novo, até que chega uma hora que acaba de vez. Ou pior ainda, mata. Tem muito isso hoje, um absurdo, mas existe isso. Então a sabedoria, ela é essencial no relacionamento. Aí não é só casamento. E quando a palavra fala da mulher que edifica o lar, isso aqui tem uma parte na Bíblia que é de extrema sabedoria. Não precisa abrir. Na palavra de 1 Timóteo 5,8 ele diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Se é pior que um descrente, então seguramente
com toda certeza é uma pessoa que não vai alcançar a salvação. Porque é pior que um descrente. O descrente, já diz, ele não crê. Se ele não crê, não vai ser salvo. Por isso que Paulo fala: e serão salvos vocês da sua casa. Então vai vendo a importância da família, principalmente daqueles que já têm o entendimento da palavra. Onde muitos não estão aqui presentes, onde muitos não têm entendimento, e Deus está lhe dando a oportunidade de rever alguns conceitos, de rever algumas situações, e ter a humildade diante do Pai e falar: Senhor, realmente eu preciso de ajuda, realmente eu preciso agora de algo, de mais força, de mais entendimento. E muitas vezes nesses relacionamentos a pessoa fala: é só ele que é culpado, é só ela que é culpada. E nós? E você e eu? Não temos culpa nenhuma. Não, nós somos uma bênção. O problema é minha esposa, o problema é meu marido. E a pessoa não faz uma análise. Ela não faz uma análise. É impressionante. Perguntar para um psicólogo: quem foi o culpado em tal separação? A resposta é rápida: os dois são culpados. Mas foi ele que traiu. Mas começou essa situação de ele pensar em traição por quê? Por que ele começou, ou ela começou com esse sentimento de traição? Alguma coisa também não estava bem ajustada. Alguém não orou a forma como deveria de orar. Alguém não teve o diálogo da forma como tinha que se ter. Alguém não foi suficientemente humilde e amoroso para chamar o seu parceiro, a sua parceira, para que não chegasse a esse ponto de uma traição. E essa palavra traição eu não vou ler aqui porque os irmãos sabem, mas quem quiser saber mais e entender no profundo da alma a prática de adultério no livro de Provérbios, os capítulos 5, 6 e 7, o negócio é terrível. O tal do adultério é terrível. Imagina então para quem tem ministério na igreja, aí o negócio é mais estreito ainda. É muito mais estreito. E infelizmente hoje tem muitos pastores no adultério, não são poucos. Presbíteros, diáconos, bastante. E uma vez eu ouvi um pastor falar: vocês estão com a vida reta? Estão tudo com a vida reta. A hora que o pastor ungiu a mão daquela diaconisa, manifestou nela, ela rolava no chão. Está no pecado e não quer reconhecer o pecado. Que absurdo. Também ninguém pode ficar apontando o pecado do outro, porque Jesus, quando ele fez a pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem que vai ser louco para tirar a pedra aqui? Eu não vou tirar a pedra de ninguém. Então a pessoa tem que entender. Senta no banco e fica quietinho ali, até que Deus entra na providência. Porque o adultério é questão de tempo, ou mais tempo ou menos tempo, mas vai se pagar um preço caro. Não adianta. Deus vai perdoar? Vai, mas tu vai. Não tem como. Isso está no livro de Provérbios, capítulos 5, 6 e 7. Todos sabem, mas é bom relembrar e falar. E eu digo a vocês, para quem conhece a palavra e entrar numa vida de adultério, meu Deus do céu, é complicado, hein? É complicadíssimo o negócio. A ponto, um pastor que eu fiquei sabendo da cidade de Bauru, a primeira coisa que aconteceu com a vida daquele homem, o filho de 13 anos morreu, depois separou, e aí veio uma série de desgraças, uma atrás da outra. Tudo começou por causa do adultério. Então o negócio é estreito. E essa armadilha sempre está preparada na vida de todos. De um jeito ou do outro ela vem. Se cair, é complicado, muito complicado. Estratégias de destruição familiar. Do que eu falei, total liberdade para a criança ou a prisão dessa criança. Valores mudados, aceitando como normal. Nós só podemos aceitar aquilo que é normal diante da palavra. Ainda que nós tenhamos pensamentos diferentes, mas no que concerne a palavra de Deus,
não adianta querer pensar diferente, igreja. Então, tomar muito cuidado com pensamentos, não tem nada a ver, isto é normal, isso faz parte da natureza humana. Então é bom ter esse entendimento dentro da palavra, não é ter o entendimento do pastor, não, mas o entendimento do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Tomar cuidado que é normal, que não é normal, valores que foram mudados, valores que estão totalmente distorcidos, tanto com o homem quanto com a mulher. E diante dessas armadilhas é que são plantadas as chamadas maldições familiares, e aí vai de geração a geração. Então a questão família é algo que precisa ser cuidado, é algo que precisa ser administrado, é algo que requer muitos cuidados. Situações no casamento, quando vem a tempestade por uma enfermidade, o parceiro vai ter esse amor suficientemente para cuidar do outro. E quando vem a situação financeira, isso causa muita separação hoje. O dinheiro fala muito alto, esqueceu que era uma só carne, esqueceu que muitas coisas de problemas que tiveram neste casamento, tenha certeza, no outro casamento vai ter outros problemas, iguais ou piores. Então inicie já um diálogo com esta pessoa, com toda franqueza, clamando ao Deus vivo da sabedoria, para saber de que forma que este casamento, que esta família novamente será restaurada. Mas restaura sim. Restaura sim. Eu já vi vários casos de restauração. Já vi vários casos, inclusive casais que tinham adultério tanto de um lado quanto do outro. E eu no meio, escutando aquilo tudo, eu não podia contar para ninguém. O marido não sabia que a mulher estava sendo traída, e a mulher não sabia que o marido traía ela. E eu escutando tudo aquilo em confissão. Mas para a glória de Deus, esse casal foi restaurado. Estão em outra igreja, assim como vários, para a graça de Deus, Deus restaurou. Facilidades que trazem maldições através do casal. Quando há uma independência financeira, eu não estou nem aí. Aconteça o que acontecer, largo tudo aí e vou embora, porque o meu salário é muito bom. Tanto homem quanto mulher. Situações também quando começa a ter um conflito no casamento, mas tem uma pessoa lá no seu trabalho que é um amor àquela pessoa, ela te dá uma atenção toda especial que o seu marido não dá, que a sua esposa também não dá. Aquela pessoa lá no local de trabalho, ó, nossa, mas o que aconteceu? Você chora no ombro dela, e mal sabe que essa pessoa que está dando essa atenção está naquela torcida para esse casamento acabar, para ela tomar posse desse parceiro, dessa parceira, e que se dane aquela família, o que construiu, o que aconteceu, se tem filho. Eu quero que eles se explodam, e quero eu tomar este homem ou esta mulher. E muitas vezes, pela facilidade de já ter entre aspas, um step no jeito, eu vou separar mesmo, porque eu vou ficar com aquela pessoa que me dá muita atenção, nós se damos tão bem, vou na advogada, vamos acertar os papéis aqui, porque já está no jeito ali, não vou nem querer saber. E aí faz um estrago no reino espiritual. Acontece hoje bastante, igreja. Simplesmente mudam de relacionamento como se troca de uma roupa ou de um automóvel. E por que está havendo tanta separação? Só no Brasil? Não, está a nível mundial. Na Europa, muitos casais já não querem nem mais saber de filhos, porque ter filhos não é propósito do casal, porque eles querem somente aproveitar a vida
Ponto final. Outros que façam filhos. O que está acontecendo com as famílias, igreja? Então alguém tem que acordar. Alguém tem que acordar e se colocar na brecha, se colocar à disposição de Deus para mudar a sua própria família e receber diante do Senhor essa sabedoria que vem do reino celestial para ser capacitado e ajudar as demais famílias. Alguém precisa se levantar, porque há muita destruição em curso e há muitos que infelizmente já foram destruídos. Pode ter certeza absoluta, se há uma coisa que Deus não quer, é ver uma família ser destruída. E pode ter certeza, se há uma coisa que os demônios querem, é ver a destruição total de famílias. Isso aí eu já vi na boca de demônio falar: vou destruir toda essa família aqui. Já vi mais de uma vez, várias vezes. Então cuidado, esteja atento com o que está acontecendo dentro da sua casa e com os seus familiares. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Eu noto que diante de uma palavra dessa, a igreja às vezes nem pisca, né? Porque já ouviu, já viu, já presenciou muita coisa do que eu falei aqui. Talvez seria melhor pregar somente sobre coisas boas e maravilhosas, aquilo que o povo quer escutar. Mas se lermos a palavra e tivermos um pouquinho de discernimento, nós vamos perceber o quê? Que Deus está sempre querendo alertar o seu povo, Deus está sempre querendo fortalecer o seu povo para que não caiam em tais armadilhas. Então, tenha paciência. Se tiver um pregador falando de algo que você não quer escutar, mas de algo que Deus está querendo te alertar, para que você de fato lá na frente possa falar: agora sim, eu posso declarar em alto e bom som: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Oh
forma, como um amor de uma criança, como uma forma inocente de uma criança. E aí então verdadeiramente se construa um novo relacionamento, mas uma forma impactante, não desse modo orgulhoso, não desse modo cheio de coisa errada, cheia de pecado, mas da forma como o Senhor dos Exércitos quer fazer. Então tira esse coração de pedra agora, tira o coração de pedra, para que o Espírito Santo possa colocar esse coração de carne. O coração de carne é que Deus quer, para que ele seja cheio da unção do Espírito Santo, para que ele seja cheio do amor de Jesus Cristo, para que então haja diálogo na sua casa, para que haja então uma nova maneira de comportamento, e definitivamente esse pecado venha cair por terra agora em nome de Jesus. O que você sabe, o que você conhece do amor, mas eu fui criado assim de formatura, eu não recebi um abraço dos meus pais, eu não sei dar esse amor para minha esposa, para o meu esposo, eu não sei dar esse amor porque eu fui criado assim. Deus sabe como você foi criado, e Deus é o Criador, Ele é o Pai, e Ele é especialista em realizar essa mudança que tanto você tem dificuldade. Aquilo que você não recebeu, aquilo que na verdade nem você conheceu esse pai, essa mãe, ou até mesmo se você não teve família, mas o Senhor diz: eu sou a sua família, e posso eu fazer um milagre ainda nesta noite, e fazer a diferença diante dos teus olhos. Então abra agora, para que eu possa entrar. Tenha a oportunidade, tenha verdadeiramente a oportunidade de conhecer, em saber como é esse amor que esse servo do Senhor está falando, sobre o cajado do Altíssimo, ainda num nível do qual você nunca conheceu. E tenho eu algo novo a te entregar, e tenho algo novo a derramar sobre a tua cabeça, como um óleo precioso, um óleo fresco, um óleo poderoso, um azeite poderoso, para que haja essa restauração, para que de fato seja tocado lá no profundo da sua alma, aonde você não consegue se render, aonde você não aceita a mudança, aonde você quer ser duro e vai sofrer se não mudar. Então se renda. Eu não recebi um abraço, pastor. Eu tive uma infância dura, entendo, não é fácil, mas Deus está requerendo a oportunidade de mudar a sua história. Por isso o Senhor fala: não viva do passado mais, não viva do passado mais, e veja o que está sendo dito. Não está percebendo que eu, o Senhor, quero fazer algo novo na sua vida, algo novo na sua vida. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nesta noite, eu tenho plena convicção disso, Deus. As palavras brotam na minha boca, eu não tenho como preparar o que eu vou orar, e muito menos o que eu vou pregar. Então agora é chegado o tempo de você falar: Senhor, agora eu quero ser visitado por Ti. Senhor, agora eu quero ser amado por Ti de uma forma que eu nunca fui amado antes. Eu quero ser tocado no profundo da minha alma por Ti, Senhor. Eu quero agora ter esta oportunidade, Pai, de mergulhar no Teu Espírito.
honrado e glorificado, Deus. A saber, o poder que há nos céus, na terra e debaixo da terra, Pai. Ao domínio do nome de Jesus Cristo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos, ao Deus, Senhor, que vem e faz a obra neste lugar, e vai tocando em vidas, Senhor, vai tocando em vidas e vai purificando, Senhor, e vai despedaçando agora toda ação do maligno, Pai. Vai caindo por terra, em nome de Jesus. Solta as famílias agora, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro: solta as famílias agora, em nome de Jesus. Sejam libertos para a honra e glória do Deus Altíssimo. Haja transformação, a manifestação do teu poder, a tua glória. Venha, Pai, venha Espírito Santo, venha agora e derrama da unção do teu Espírito, ó Deus, para que se cumpra, Pai, sobre as famílias que aqui estão, Pai, a tua vontade, o teu querer, o domínio absoluto do Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Aleluia.